Ontem, o mundo perdeu uma das vozes mais icônicas da história do cinema e da cultura pop, James Earl Jones. Com sua partida, nos despedimos de um gigante da atuação, mas seu legado permanecerá vivo por gerações. Para muitos, ele foi a voz de personagens inesquecíveis, mas nenhum tão emblemático quanto Darth Vader, o vilão mais temido e admirado da galáxia Star Wars. Nesse tributo, vamos mergulhar na vida, carreira e no impacto imensurável que James Earl Jones teve, especialmente como a alma por trás da temida voz de Darth Vader. James Earl Jones nasceu em 17 de janeiro de 1931 em Arcabutla, Mississippi, nos Estados Unidos. Desde jovem, enfrentou desafios únicos, incluindo a gagueira severa que o acompanhou por grande parte de sua infância. Apesar das dificuldades com a fala, Jones encontrou no teatro um caminho para se expressar e, eventualmente, dominar sua própria voz. Sua estreia no teatro ocorreu nos anos 50, e ao longo da década dos anos 60, ele começou a se destacar em produções da Broadway. Sua atuação em The Great White Hope, em 1969, na qual interpretou o boxeador Jack Johnson, lhe rendeu um prêmio Tony e uma indicação ao Oscar na adaptação cinematográfica de 1970. Esse foi apenas o começo de uma carreira que o consagraria como um dos maiores atores de sua geração. Ao longo dos anos, James Earl Jones participou de inúmeros filmes e peças, e seu alcance como ator sempre foi impressionante. Desde dramas históricos e comédias familiares, seu talento era inegável. No entanto, no final da década de 70, quando sua voz se tornou eternamente ligada a uma figura em particular, que sua carreira ganhou uma nova dimensão. Darth Vader, como personagem, foi o ponto de virada em muitos aspectos do cinema. Quando Star Wars: Uma Nova Esperança estreou em 1977, o público foi apresentado a um vilão que rapidamente se tornaria sinônimo de poder, medo e, de certa forma, tragédia. Embora David Prowse tenha dado a vida a Vader em termos de presença física, foi a voz de James Earl Jones que trouxe profundidade e gravidade ao personagem. É difícil imaginar o impacto que Vader teria sem a presença vocal de Jones. Sua entonação firme, quase paternal, com um toque de ameaça contida, deu vida a um personagem que se tornaria um dos maiores vilões da história do cinema. Jones transformou Darth Vader em algo além de um antagonista comum. Ele o fez parecer imortal, implacável e, ao mesmo tempo, incrivelmente humano. A escolha de George Lucas de escalar James Earl Jones para dublar Vader foi estratégica. Ele precisava de uma voz que contrastasse com a fragilidade emocional de Anakin Skywalker, o homem por trás da máscara, e Jones entregou isso de maneira espetacular. Sua voz profunda e ressonante ecoava não apenas pela máscara de Vader, mas também pelos corações dos espectadores. Embora James Earl Jones tenha se tornado sinônimo de Darth Vader, muitos fãs podem se surpreender ao saber que ele inicialmente não foi creditado nos primeiros filmes de Star Wars. Jones, modesto como sempre, acreditava que sua contribuição não era tão significativa quanto a de Prowse, o ator que interpretou fisicamente Vader. Somente depois, com a magnitude que o personagem alcançou, seu nome foi devidamente associado ao papel. Uma outra curiosidade interessante é que, apesar de sua voz marcante como Darth Vader, Jones não assistiu a um filme da saga Star Wars até muitos anos após seu lançamento. Isso demonstra a simplicidade do ator, que via seu trabalho como uma peça dentro de um grande quebra-cabeça e não necessariamente como foco central. Além disso, em um ponto fascinante de sua carreira, James Earl Jones emprestou sua voz para outra figura imponente da cultura pop, Mufasa, o leão majestoso de O Rei Leão. A semelhança entre os dois personagens é intrigante, já que ambos representavam figuras paternas poderosas e autoritárias, e mais uma vez, a voz de Jones se destacou como um elemento essencial para dar a vida a essas figuras maiores que a vida. A carreira de James Earl Jones não se limitou a Star Wars ou Rei Leão. Ao longo das décadas, ele continuou a impressionar com suas performances no teatro, televisão e cinema. Ele participou de filmes icônicos como Campo dos Sonhos, Caçada ao Outubro Vermelho e Aconteceu Naquela Noite. Sua versatilidade o permitiu brilhar em diferentes papéis e formatos, mas sempre com o mesmo comprometimento e paixão. Em 2011, ele foi homenageado com um Oscar honorário por sua contribuição excepcional
à arte cinematográfica, um reconhecimento tardio, mas muito merecido para alguém que deu tanto ao cinema. Sua voz, tão inconfundível, ainda pode ser ouvida em muitas narrações, comerciais e projetos especiais. James Earl Jones sempre foi mais do que um ator, ele era uma presença marcante, seja no palco, nas telas ou em gravações de voz. Com a morte de James Earl Jones, perdemos mais do que um grande ator, perdemos uma verdadeira lenda. No entanto, sua voz, sua contribuição e seu legado continuarão a ressoar por gerações. Ele será sempre lembrado como a alma de Darth Vader, uma figura que nunca será esquecida. Sua contribuição para a cultura pop não pode ser medida apenas pelos personagens que interpretou, mas pelo impacto emocional que ele causou em milhões de pessoas ao redor do mundo. Além disso, Jones deixou assinado um contrato que permite a recriação de sua voz por meio de inteligência artificial. O termo foi oficializado junto à Lucasfilm. Segundo a Vanity Fair, o contrato foi assinado em 2022 e permitirá que a voz do ator continue sendo usada como a voz do icônico vilão. Matthew Wood, editor de som da Lucasfilm, que já havia gravado com Jones, disse à publicação naquele ano que sabia que o ator estava perto de se aposentar da dublagem de Darth Vader e por isso o presenteou com um trabalho junto ao software de inteligência artificial Respeecher. Nesse momento de luto, é importante celebrarmos a grandiosidade de James Earl Jones. Seu talento transcendeu barreiras e sua voz nos acompanhou em jornadas inesquecíveis por galáxias distantes e savanas majestosas. Que ele descanse em paz, sabendo que deixou um legado eterno em nossos corações. Assim como a força, sua voz será ouvida para sempre. E se você quiser deixar aí nos comentários algum relato de como o trabalho de James Earl Jones impactou a sua vida, fique à vontade e deixe a sua homenagem a essa lenda. Nos vemos no próximo vídeo, que a força esteja com todos vocês e this is the way.